Nós estamos próximos da celebração dos 121 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E é com muita alegria que nós queremos falar um pouco a respeito da nossa igreja, da nossa denominação e da nossa história, porque a história nos enriquece para compreender definitivamente quem nós somos, como somos, e essa igreja que tem uma história linda, maravilhosa, bonita, que é uma igreja que dialoga diretamente com a sociedade brasileira, porque nós somos, de fato, a primeira igreja evangélica totalmente brasileira, organizada no dia 1º de agosto de 1903, mas com uma data simbólica e festiva, 31 de julho de 1903, a data em que ocorreu a autonomia do presbiterianismo nacional. Estamos com o reverendo Dr. Heber Silveira Ferreira Lima, com muita alegria e gratidão a Deus pela sua vida, por estarmos juntos na celebração dos 121 anos da IPI do Brasil, a igreja a que amamos, a igreja a que dedicamos o nosso ministério. Muito bem, obrigado, reverendo professor Dr. Sérgio Gini, meu querido amigo, irmão em Cristo, nosso presidente. Me sinto muito feliz e honrado por poder dirigir à igreja uma palavra às vésperas de mais um aniversário. Nossa igreja que é uma denominação muito significativa no contexto do protestantismo brasileiro. Pelo que você já disse, porque somos uma igreja que nasceu sob a égide da brasilidade, de um compromisso com a nossa cultura, com a nossa gente, com os nossos problemas, nossos desafios, e com o compromisso de alcançar, com o Evangelho de Cristo, os nossos patrícios e patrícias. Lembrando sempre que o moto que existe aí, que está inclusive com a outra igreja, o Brasil para Cristo, nasceu no coração e na prática, na experiência da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Somos uma igreja que deseja comunicar o Evangelho de Jesus Cristo ao nosso país, à nossa gente. Somos uma igreja que tem muitas pretensões, não é? E o nosso desejo é que possamos a cada dia estar mais próximas, ou mais próxima do nosso Deus, dos desafios que Deus nos deu para que possamos cumprir a nossa missão aqui no país. Reverendo Heber, 1º de agosto de 1903, organizado o Presbitério Independente. Por que celebramos, então, a data do 31 de julho? Explica para nós. Ontem nós conversávamos, brincávamos até, reverendo Sérgio, porque nos primeiros anos da nossa igreja havia a pergunta, 31 de julho ou 1º de agosto? Eles mesmos parece que não tinham ainda certeza de qual teria sido ou seria o dia melhor para comemorar o aniversário. Mas no final ficou 31 de julho, porque é a data na qual a Igreja Presbiteriana Independente nasceu. Afinal de contas, houve naquele momento um triste rompimento com a Igreja Presbiteriana no Brasil, e a saída, digamos, oficial daquele grupo do Sínodo, que estava reunido lá na Igreja Presbiteriana Unida, mas o grupo não ficou sem igreja, ou seja, ele mesmo naquele momento se constituiu espiritualmente em uma nova igreja. Então eu entendo que simbolicamente aquele grupo já era, na noite do 31 de julho, uma nova denominação, uma nova expressão da Igreja de Cristo no país. Mas concordo plenamente que o 1º de agosto tem que ser lembrado, porque foi na manhã do dia 1º de agosto que oficialmente a igreja se estabeleceu e se constituiu em presbitério independente. As duas datas são importantes, embora simbolicamente a gente exalte o 31 de julho. Nós temos datas que são celebrativas e importantes na história da IPI do Brasil. O 1903, né, que é a data onde nascemos efetivamente enquanto denominação, mas temos uma data importante que é 1908 também. O que 1908 representa para a igreja? É porque nós crescemos institucionalmente, digamos assim. Em 1908 foi organizado o Sínodo. Então nós que éramos um presbitério inicialmente, o Presbitério Independente, em 1908
nos constituímos em sínodo, que tornou-se o concílio maior da igreja, porque naquela oportunidade nós constituímos 3 presbitérios debaixo da jurisdição do Sínodo Independente. Então é uma data importante, sem dúvida. Presbitério do Sul, Presbitério do Norte e Presbitério do Oeste. Exato. São os 3 presbitérios do Sínodo. Uhum. E nós já tínhamos o Norte. Quando a gente lê falando sobre o Norte, estamos falando de Norte e Nordeste. Né? Tudo era do meio do mapa. Do Rio de Janeiro para cima era Norte. O Rio era o limite do Sul. Né? Tudo para cima era Norte. Era Norte. Então a IPI do Brasil, ela também já nasce com uma presença no Norte e Nordeste. Uhum. Isso também é importante, porque a IPI do Brasil, ela torna-se uma igreja nacional, de fato. Sim. Desde o começo, ela era uma igreja nacional, não só pelo grupo que ali se constituiu no dia 31 de julho, mas porque também houve, logo em seguida, adesões de igrejas e de ministros e membros das nossas comunidades à nova denominação. Então, nós já nascemos como uma igreja nacional, não é? É claro que não estávamos em todos os estados, em todos os quadrantes do país, mas a IPI do Brasil já nasceu como uma igreja que, inclusive, estava fora né, muitas comunidades fora do eixo importante aí do Rio-São Paulo, que naquela oportunidade já se constituía como, digamos assim, economicamente falando, o eixo mais importante do país. A igreja estava presente no Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Centro-Oeste, não é? Em Goiás, e os desafios do Grande Norte, não é? Que eram realmente talvez os maiores desafios que a igreja tinha, com poucos ministros, mas valorosíssimos ministros, da qualidade de um reverendo Manuel Machado, que foi o que a gente chama o primeiro leão do Norte, não é? Grande líder da IPI do Brasil, o Eduardo Carlos Pereira do Norte. E essa igreja, com menos de 30 anos, ela em 1932, ou seja, menos de 30 anos, ela aprova a ordenação feminina para o diaconato. Isso foi algo extraordinário para a vida da igreja, né? Extraordinário, absolutamente inédito, e que mostra como houve, a partir daquele momento, uma sensibilidade muito grande dos líderes da igreja, dos concílios da igreja, para com a ação feminina, o ministério feminino, o trabalho feminino. Quando eu digo ministério feminino, aqui eu estou pensando na igreja, né? Como em todos nós, como ministros de Deus, no sentido de sermos do sacerdócio de todos os santos. Então, acho que a igreja foi muito feliz em 1932, quando autoriza o ministério diaconal feminino. E ela, na verdade, reconheceu aquilo que existia, não é? E eu acho isso extraordinário e, de certa maneira, ela facilitou o caminho do que viria a ser a ordenação feminina para o presbiterato e o pastorado algumas décadas depois. Poderia ter sido antes até, né, na minha opinião, mas as coisas têm que acontecer conforme as circunstâncias permitem. 1999, portanto, na mudança de Supremo Concílio para a Assembleia Geral, a nomenclatura, né, houve a aprovação da ordenação feminina para o presbiterato regente e docente em 1999, ou seja, já temos uma caminhada aí de 25 anos. Né? Então, isso também é um marco importante para a história da IPI do Brasil dentro desse sentido. Vamos falar um pouquinho sobre missões. A IPI do Brasil foi sempre uma igreja missionária. Né? Talvez não com uma institucionalização de um departamento, de uma secretaria, mas ela se expandiu e os crentes tinham essa responsabilidade missionária, porque eles saíam das suas cidades na expansão cafeeira, por exemplo, para o oeste paulista, o interior do Paraná, eles eram evangelistas, iam levando, né, a palavra de Deus nesse momento. É muito interessante essa sua questão, até porque se a gente pensar institucionalmente, quando a igreja se organizou, aquilo que hoje a gente chama de COMEX,
comissão executiva da Assembleia Geral tinha o nome de Comissão de Missões Nacionais. Nós nunca tivemos uma comissão executiva, nunca tivemos, não, no começo não tínhamos. Nós tínhamos uma comissão de missões nacionais que superintendia o trabalho da igreja e que estava sob a liderança do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Então tivemos diferentes moderadores, que são os presidentes, né, do Presbitério Independente e do Sínodo, mas o reverendo Eduardo Carlos Pereira assumiu a responsabilidade desde o começo de presidir a Comissão de Missões Nacionais. E isso não é pouco. É porque se entendia que o grande desafio da igreja era a manutenção dos seus obreiros no vasto campo brasileiro, não é? Então, a preocupação maior, inclusive financeira, da igreja era levantar recursos para manter os seus obreiros no campo. E isso era julgado pelos nossos pais, digamos assim, o seu grande desafio missionário inicial, até porque os recursos eram parcos. Nós renunciamos ao dólar americano para caminhar com a nossa própria moeda e não eram tempos assim muito abundantes. Nós passamos por uma crise, né, que é a Grande Depressão. Sim. Né, a quebra da Bolsa de 29, que vai afetar o mundo todo, afeta a igreja, mas aí nós vamos ganhar a alcunha de Igrejinha dos Milagres. Por que Igrejinha dos Milagres? Então, aqui a gente tem que fazer um esclarecimento. Muitas vezes a gente pensa que a expressão Igrejinha dos Milagres tem a ver com a expansão ou o crescimento numérico. E, de fato, a expressão que foi muitas vezes utilizada nesse sentido, e, portanto, há uma legitimidade, mas ela, na sua origem, ela tem a ver com a capacidade, a competência da igreja em se manter a despeito da sua pobreza. Isso aí. Então, o grande milagre foi a igreja se manter, né? Foi ela aceitar o desafio de tirar os recursos de sua própria pobreza, de sua própria simplicidade, mas encarar com fé, com coragem os desafios e se manter, e manter as suas instituições e criar novas instituições à medida em que ela se desenvolvia. Então, eu acredito que talvez a expressão continue a ser muito boa para a gente. Com certeza, até porque o Brasil já passou por tantos planos econômicos, tantas mudanças econômicas, e a igreja sempre tem comparecido, né? Ela tem participado. Eu cito um exemplo agora recente, que foi a campanha SOS Rio Grande do Sul, por conta da crise que nós tivemos climática no Rio Grande do Sul, pessoas que perderam praticamente tudo, né? Perderam suas casas, perderam tudo. A igreja fez uma grande campanha diaconal e em pouco tempo nós arrecadamos mais de R$200 mil em recursos que veio da igreja, né? Veio das nossas bases esse recurso para que nós pudéssemos ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é um testemunho de que a igreja fantástico. está presente. E eu ouvi um testemunho de um dos líderes da Aliança Evangélica, acho que foi na sua recente viagem ao Sul, em que ele diz que no âmbito da Aliança Evangélica, a IPI do Brasil foi a igreja que mais se envolveu, que mais contribuiu, que mais, digamos assim, se esforçou em participar daquele trabalho da Aliança Evangélica em socorro ao Rio Grande do Sul. O que é notável, não é? Às vezes a gente fica pensando, puxa, somos tão fracos, não encontramos dificuldades até de manter aqui nosso próprio trabalho, nosso próprio ministério, mas Deus tem usado tanto a nossa igreja. Nós não somos melhores do que ninguém, mas não somos piores do que ninguém. Deus nos abençoa e isso tem sido uma marca na nossa existência de 121 anos. Amém. Vamos falar um pouco de educação teológica. A igreja fundada em 1903, em 1905 nós já temos o Instituto Teológico funcionando, né? Algum tempo depois será construído o prédio da Visconde de Ouro Preto, que será o Colégio Evangélico, será também o seminário, ou seja, a educação teológica nasceu junto com a IPI do Brasil. Isso não é à toa que o seminário que se organiza a partir de 1905 sempre foi chamado de Menina dos Olhos do reverendo Eduardo Carlos Pereira, nosso grande líder. Aliás, já era antes mesmo que a IPI viesse a existir, né? Com os esforços que a igreja fez de manter o Instituto Teológico no tempo ainda dos missionários, né? Mas a
a ideia de educação teológica do reverendo Eduardo Carlos Pereira era muito bonita, porque ele entendia que a igreja deveria formar seus próprios pastores, para que esses pastores pudessem liderar a expansão da igreja. Não é? Era o compromisso dos pastores com, evidentemente, o seu rebanho, mas o compromisso dos pastores com a missão, a expansão da Igreja Presbiteriana Independente, que evidentemente é um braço, é um ramo da Igreja de Cristo, não somos os únicos, mas temos esse compromisso diante de Deus. E era a menina dos olhos exatamente por causa disso, porque o reverendo Eduardo Carlos Pereira cria na educação teológica como um instrumento de fortalecimento da igreja e de sustentação do ministério evangelizador, missionário da Igreja de Cristo no mundo. E eu acho que a gente não pode perder isso, reverendo Sérgio, porque nós temos uma bela faculdade de teologia, e a gente sempre tem que lembrar o povo de Deus de que é preciso despertar vocações, que é preciso que os presbitérios continuem a encaminhar jovens para o estudo da teologia, o estudo das escrituras, que a igreja tem instrumentos para fazer isso de uma maneira muito eficiente, mas que a denominação precisa apoiar a sua instituição, precisa orar pelo seu seminário, pela sua faculdade de teologia, pelos seus estudantes, para que eles possam continuar a ser instrumentos de Deus no pastoreio do povo de Deus no mundo. Amar a igreja acima de tudo, servir a igreja acima de tudo, e assim nós estaremos cumprindo com a ordem do nosso Senhor Jesus. 1984, Supremo Concílio reunido em Londrina, no interior do Paraná, é aprovada uma moção de favor das diretas já. É o momento em que a IPI do Brasil se coloca também no cenário político, naquele momento de abertura política, mas é um momento significativo e pontual para a vida da igreja. Fale um pouquinho sobre esse episódio, esse momento da vida da igreja. Falo com muita alegria porque eu estava nesse concílio e foi um concílio muito bonito, muito significativo para a igreja por tantas coisas e também por isso. Nós tínhamos uma situação limite no nosso país, em que todo aquele período de pressão política e de contenção de liberdades, ele já se via esgarçado, não é? Até por força do esgotamento do regime militar. Mas havia uma resistência das lideranças e do próprio regime, no sentido de abrir em definitivo o país para o exercício democrático de maneira mais plena. E a IPI do Brasil participou de uma maneira muito bonita, não é? Porque foi uma decisão unânime da Assembleia Geral, na época Supremo Concílio. O Supremo Concílio foi realizado lá no que hoje é a Unifil, né? Era uma instituição importante de educação. Era o Cesulon na época. Cesulon na época, né? E a Assembleia percebeu que fazia parte de sua missão, era seu papel se manifestar politicamente. Eu entendo, reverendo Sérgio, que às vezes a gente perde coisas importantes. E uma coisa que a gente não pode perder é o nosso papel também como agência de Deus no mundo, e se isso implica algum tipo de manifestação cristã responsável, que se coaduna com as Escrituras, nós devemos sempre estar dispostos a nos manifestar, não é? A não fugir dessa temática. E a IPI do Brasil, que em outros tempos não fugiu, em 84 foi muito corajosa e votou pelas diretas já, não é? Infelizmente, o Congresso Nacional não aprovou, mas a gente sabe quão importante foi o movimento diretas já para que o país visse a sua democracia normalizada. Extremamente simbólico, né? E com participação realmente efetiva da igreja, né? Sem dúvida. Como testemunha, né? do reino de Deus. Eu acho que isso
é belíssimo na história da nossa igreja, como são belíssimas, né, várias páginas que a igreja escreveu ao longo desses 121 anos, e vamos falar de uma delas que é importante, já que estamos falando de páginas, né, que é o jornal O Estandarte, né, fundado em janeiro de 1893, né, e é o jornal evangélico mais antigo do Brasil, junto com o Estandarte Cristão, né? Da Igreja Anglicana, que são fundados no mesmo ano, inclusive, né? O Estandarte Cristão e o nosso Estandarte, e que estão na ativa, né? Até hoje. Isso é um sinal importantíssimo. Fale-nos do Estandarte. O Estandarte é um jornal histórico. Ele não pode ser visto só como um jornal, digamos, de uma igreja, né? Ou uma manifestação do protestantismo. Porque no âmbito do jornalismo brasileiro, né, ele está entre os mais antigos que ainda estão aí, que existem, que dão a sua contribuição. Aliás, reverendo Sérgio, eu acredito que se há alguma coisa que a nossa denominação precisa redescobrir, é o seu jornal. O Estandarte é um jornal muito bem feito, é um jornal muito bonito, é um jornal que tem artigos que nos interessam para despertamento da nossa fé, alimentação da nossa alma, e ele dá uma informação geral muito atualizada sobre a igreja. É verdade que a gente vive no tempo da internet, mas o Estandarte continua a ser um instrumento importante de cultivo da fé e de fortalecimento da nossa denominação. E ao longo da história, o Estandarte teve um papel fundamental na própria manutenção da nossa denominação, não é? Não havia internet, não havia nada disso e a igreja era bem informada. A gente estava agora há pouco conversando aqui nos bastidores, o Estandarte saía semanalmente, né? Então era uma obra assim a qual se devotavam, né, os nossos líderes, crendo que estavam cumprindo um ministério importante através do Estandarte. Eu julgo que a história do Estandarte é a história de um jornal que muito contribuiu para a manutenção da nossa igreja, para o desenvolvimento da nossa igreja, e ainda muito pode fazer, na medida em que nós podemos aprender muito sobre a igreja através do Estandarte. E temos novidades, né? Daqui a pouco o novo site da IPI do Brasil vai estar no ar, e você também terá informações novas sobre o Estandarte, também no modelo digital, né, com notícias em tempo real para os membros da nossa denominação. O Estandarte também trabalhando, né, e dentro dessa questão digital. Eu recordo do meu avô materno, ele colecionava o Estandarte. Então tinha as coleções lá dos anos 30, 40, o Estandarte especial que saiu em 1953, né, com um caderno bonito. Os cadernos. Era algo assim extraordinário. Reverendo Weber, a IPI do Brasil, 121 anos. Somos uma igreja anacrônica ou somos uma igreja atual? Uma ótima pergunta. Devemos ser uma igreja atual, uma igreja sintonizada com o que está acontecendo à nossa volta. Nós fazemos parte desse mundo que se transforma muito rapidamente, que se acelera a cada momento. E para cumprirmos bem a nossa missão, nós precisamos entender o mundo no qual a gente vive. Se nós não tivermos noção das coisas, nós não entregaremos a mensagem do Evangelho com a eficácia que exige. Mas há sempre a ameaça da acomodação. Há sempre a ameaça de nos embotarmos, de nos fecharmos para compreender o mundo no qual a gente vive. E a gente bem aprende, caro reverendo Sérgio Gini, com o apóstolo Paulo, que foi talvez aquele que melhor entendeu a mensagem do Evangelho e a importância de comunicar essa mensagem nas diferentes situações, das situações novas que ele enfrentou nas suas viagens. Então nós precisamos ser uma igreja atual. Acredito que a gente tem esse histórico. A IPI do Brasil sempre soube ler bem o seu tempo e lidar bem com ele. E muito mais agora, quando as coisas se modificam tão rápido, nós precisamos nos antenar. Amém. Nós sempre falamos que a IPI do Brasil é uma igreja de família, né? Que reúne famílias, é uma igreja que celebra as famílias. E, obviamente, nós temos famílias históricas dentro da
da IPI do Brasil, famílias que estão já há 121 anos, né, junto com a IPI do Brasil, nessa caminhada, né, com a IPI do Brasil. Eu quero dar um testemunho pessoal importante da história da minha família. Minha família se converteu ao evangelho, ao protestantismo, em 1873, numa zona rural perto da Serra de Botucatu, um pequeno sítio próximo de uma região chamada Rio Novo. E ali essa comunidade de portugueses, descendentes de portugueses, foi evangelizada ali. E depois chegou um missionário, o reverendo João Fernandes da Gama, né, um missionário português que veio pela missão da Igreja do Norte dos Estados Unidos. E ali então foi constituída a igreja que se tornou a Igreja Presbiteriana do Rio Novo, em março de 1873. Tanto a minha família materna quanto a minha família paterna se converteram ali naquele momento, e a partir dali, então, a família tem uma história no presbiterianismo, e depois, em 1903, com o presbítero Delfino Augusto de Moraes, que é o meu tio bisavô, né, nós estamos inseridos dentro da IPI do Brasil. Com as dificuldades históricas, né, de famílias grandes, famílias numerosas que foram fazendo a migração, né, saindo do interior de São Paulo, indo para o estado do Paraná, mas Deus foi fiel, né, nos preservou na fé, nos preservou na igreja, e nós louvamos a Deus por isso. E você também tem uma história bonita dentro da IPI do Brasil. Reverendo Sérgio, a história da gente, a história de vida de cada um de nós, ela acaba se confundindo com a própria história da nossa igreja, não é? Os meus antepassados, por parte de pai, eram mineiros, e eles saíram de Minas Gerais e se acertaram lá naquela região onde hoje existe a cidade de Bebedouro, não é? Ali perto de Ribeirão Preto. Uhum. E ali eles se arrancharam, como eles diziam, né, naquele tempo, e foram evangelizados pelos missionários. De forma que eles se converteram quando os missionários passaram por lá. Estamos falando aí das últimas 2 décadas do século XIX, e essa conversão gerou o surgimento de um trabalho de pregação, um ponto de pregação na fazenda do meu tataravô. E ele construiu ali um templozinho que se tornou a sede da Igreja Presbiteriana Independente de Bebedouro, né? Que veio a ser organizada em 1905, ali na fazenda. E então, quando a gente fala da história pessoal, a gente se refere à igreja de uma maneira muito carinhosa, porque ela tem tudo a ver com a gente, com a maneira como a gente entende a vida, vê o mundo, e aquilo que Deus fez no coração dos nossos antepassados, bisavós e avós e tios e pais, é aquilo que repercute no nosso coração de uma maneira assim fortíssima. Eu dou graças a Deus porque se cumpre a promessa de Deus na nossa vida, nas gerações que são abençoadas, né, sucessivamente pelo conhecimento do Evangelho de Cristo. Claro que a igreja não é só feita daqueles que por geração são abençoados com a palavra de Deus, mas é tão bom saber que a gente está respondendo ainda positivamente àquilo que Deus fez há tanto tempo. E quem está chegando agora na IPI do Brasil, você também tem uma longa e bonita história para escrever, né, na nossa igreja, na nossa denominação, e assim cremos no nome de Jesus. Reverendo Weber, obrigado pela sua participação conosco nesse momento especial de celebração, né, dos 121 anos da IPI do Brasil. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Eu, como você, amo essa igreja profundamente, do jeito que ela é, não é? E a nossa expectativa é que ela continue servindo a Deus cada vez mais dedicadamente. Eu quero fazer um convite para você. No dia 31 de julho, nós teremos o culto especial de aniversário da nossa igreja, transmitido direto da Igreja Presbiteriana Independente de Avaré.
da primeira igreja de Avaré. Convite, então, para que você possa participar conosco. Vai ser um momento muito especial, transmitido nas redes sociais da IPI do Brasil. Contamos com a sua participação conosco pela Coroa Real do Salvador.